Se der problema, a gente para. Ai, deu certo. Então, novamente, bom dia a todos. Para nós, uma alegria estarmos aqui novamente. Os meninos da PCL essa semana, mais intensa. Tivemos a Leilane, também ex-aluna, na terça-feira, às 18 horas, Aí hoje, ainda bem que a Isadora pôde no horário da aula, então, muito obrigada, Isa. Seja bem-vinda, de volta, Você já esteve aqui colaborando em outras situações, Para nós, assim, é uma alegria receber os ex-alunos para compartilhar um pouquinho da experiência. Eu vou colar aqui, porque eu não vou lembrar de tudo, Claro. Então, a Isadora Volpato Rossi é da casa, formada aqui em Biomedicina pela UEM, esteve conosco durante 2013 a 2017, é mestre em Microbiologia, Parasitologia e Patologia pela Universidade Federal do Paraná, já defendeu, Isa? Parece que outro dia que estava aí, e doutoranda em Biologia Celular e Molecular, também pela Federal do Paraná, começou o doutorado em 2019, e a previsão de defesa 2023, A pandemia, tudo pode acontecer. E os trabalhos da Isadora são com descrição de mecanismos de evasão ao sistema imune em Trypanosoma cruzi e caracterização de vesículas extracelulares derivadas da interação entre patógenos e células hospedeiras, Então, hoje nós vamos ter aí mais um caminho que pode ser seguido por vocês, alunos da biomedicina, e a Isadora, então, veio compartilhar um pouco da experiência dela, da vivência nessa área da pesquisa. Certo? Obrigada, Isa. A palavra agora é com você. Obrigada meninas. Eu fiquei muito, muito contente com o convite de vocês. Eu fui super surpresa, não imaginava, e eu fiquei, nossa, com certeza eu topo, e no mesmo dia eu já comecei a pensar assim, o que eu podia contar para vocês, o que eu podia compartilhar aqui. Então, eu sou Isadora Volpato Rossi, gente, eu sou atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular lá da UFPR, e então vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como é que eu vim parar aqui, depois de tanto tempo. Já fui aí da Biomed, da UEM, e agora estou aqui pela UFPR. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a Isadora de 2012 era muito diferente do que a Isadora de hoje, assim. Eu vejo que eu me transformei totalmente, e eu acho que a universidade foi um dos principais motivos pelos quais eu consegui ser outra pessoa hoje. Eu acho que a Isadora de 2012 era uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, talvez acomodada, e talvez até egoísta, assim. E naquele então, de 2012, eu pensando que curso fazer, o que fazer da minha vida, eu sempre gostei muito de biologia, tive ótimos professores das áreas das biológicas, gostava de saúde, falei, vou fazer biomedicina, ficar em um laboratório me parece uma ótima ideia, então é o que eu vou fazer. E ok, passei, e em 2013 eu estava entrando na UEM. Então essa daqui sou eu, alguns minutos antes de me tornar o Shrek, assim, então eu estava toda verde. E quando eu entrei, eu me deparei, assim, numa situação de muita gente, a UEM gigante, gente, assim, cada um com sua história, vindo de um lugar, com uma trajetória diferente, e eu via que eu precisava, me envolver e conhecer essas pessoas, e conhecer a universidade, e fazer muitas coisas para me conhecer também. E eu acho que, se a gente pensa, a universidade é um pouco sobre isso, cada um com o seu universo ali sendo compartilhado em um lugar, e cada um com a sua história,
com pensamentos diferentes e a gente convivendo e aprendendo. Eu acho que é um momento único, assim, para a gente se desenvolver. E eu fui caloura, como todo mundo aqui, a gente era aqueles calouros que tirava foto com jaleco, e a gente demorou umas 3 semanas até aprender a chegar no I-80 pela BCE, que eu ainda acho difícil. A gente também se surpreendia com qualquer reação que tinha cor, e a gente foi se conhecendo, né? A gente já tinha as turminhas, os profs, acho que vão lembrar que do primeiro dia até o último, acho que era mais ou menos assim que a gente sentava, nunca mudou, as turminhas já eram formadas e tal. E foi sendo muito legal, a gente se conhecia, inclusive fazia coisas muito inesperadas, aleatórias, assim, tipo ir num rodízio de pizza com os professores, aqui da professora Isabel Galhardo, que hoje está na UFSC, e o professor Jorge, que eu acho que vocês devem conhecer. E eu acho muito legal que a Biomed na UEM, ela tem disciplinas, assim, super diferentes, que a gente tem que participar, que a gente faz experimentos, a gente realmente vivencia muito a universidade, né? Então, nossa turma ia aproveitando todos esses momentos, a gente ia para eventos aqui, aquele Congresso Paranaense de Biomedicina na UEL, foi a primeira vez que eu comi num RU, porque quando eu entrei na UEM ainda não estava aberto o RU da UEM. E a gente tinha disciplinas, por exemplo, essa disciplina que é a PCL, né, coordenada pela professora Paula e a professora Jane, que a gente ia visitar, fazia visitas técnicas em muitos lugares, na Sanepar, uma empresa de mandioca, eu lembro que a gente foi na Cocamar, coisas assim, e a gente tinha também aquelas disciplinas que a gente tinha uma vivência mais do laboratório clínico, né, por exemplo, a ALK, aqui era minha parceira Letícia de ALK. E isso era sempre muito legal, assim, porque era uma chance da gente reunir todo mundo, que talvez a gente não faria em outros momentos, né? Era difícil a gente ver todos os alunos juntos fazendo alguma coisa. Aqui eu separei um vídeo que na época eu fiz, gente, isso daqui, eu, assim, reavivei coisas muito antigas, então eu fiquei super nostálgica, sabe, fazendo essa apresentação. Em uma das visitas da PCL, a gente foi fazer uma ação social, passar um dia no asilo, e a gente passou o dia lá, brincando com eles, desenhando, pintando, fazendo uma sessão, assim, de beleza, cantando, é muito engraçado, foi demais, assim. Rapidamente, essa aqui é a Leilani, então vocês agora já conhecem, ela toca super bem, canta super bem, e essa aqui sou eu, muito alegre, passando uma vergonha, como sempre. E assim foi, né? As disciplinas eu acho muito boas na UEM, a gente tem professores que realmente se atentam muito com a gente, e eles querem que a gente aprenda. Eu acho que quem tem contato, talvez, com pessoal de outras áreas, de exatas e tal, talvez não tenha professores tão bons quanto a gente tem nas biológicas e na área da saúde. Eu acho que realmente isso é um diferencial e a gente se sente acolhido na universidade. A gente realmente começa a se tornar filhinhos, assim, a gente coloca, se inspira muito nos professores. Então, eu estava começando a universidade, aquele primeiro semestre a gente estava vendo como ia ser as disciplinas e tal, e eu e essa minha amiga aqui, que é a Letícia Sayuri Murasi, eu acho que vocês talvez vejam ela lá, ela faz hoje o doutorado com Mycobacterium. A gente ficou, não, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos caçar alguma coisa para a gente aprender aqui, começar a se envolver. E aí foi que a gente descobriu o MUD, que é o Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM. Se alguém não conhece, gente, por favor, vão, porque eu acho que é o melhor lugar da universidade, pelo menos é o meu lugar favorito da UEM.
Então, o museu tem várias áreas, a gente se inscreveu para uma área de botânica, era coordenado aqui, o curso de capacitação era coordenado pela professora Dora, que é essa aqui, e a gente começou, então, a ser monitora lá do Museu Dinâmico Interdisciplinar. E eu acho que foi uma primeira experiência com educação, assim, com conhecimento, porque num dia chegava o pessoal da Universidade da Terceira Idade, então todos os velhinhos, assim, super interessados em como é que a gente cultivava a orquídea lá dentro do MUD. Daí no outro dia era um monte de criancinha, no outro dia era o pessoal da própria faculdade que já tinha algum conhecimento e tal, então a gente via realmente que a gente tinha que adaptar o conhecimento para cada situação. E eu acho que isso é muito bom, sabe? A gente cresce muito com isso. Então foi uma experiência muito muito gratificante que eu tive. No final já do primeiro ano, abriu o processo seletivo da Salos, que é a empresa júnior de biomedicina, e eu me inscrevi para ver como era, e a gente acabou entrando, né? Então, eu entrei para a diretoria de projetos, a Mariana Terron, essa daqui era a minha diretora na época. Eu acho que ela até pode ser professora de vocês, de Muno, não sei, depois vocês me contem. E a gente começou a trabalhar, então, na empresa júnior. A empresa júnior, pelo que eu sei das últimas notícias, não existe mais, então eu vou contar rapidamente como era. Uma empresa júnior é uma empresa totalmente gerida por acadêmicos e a gente recebe apoio, né, intelectual de professores. A nossa empresa era voltada para serviços em segurança alimentar, né? Então, essa era a nossa proposta. Quando eu entrei, a empresa ainda ia fazer 2 anos, se eu não me engano. Então, era uma coisa super jovem, muitas vezes, assim, parecia que a gente estava brincando de fazer empresa, sabe? Então, era uma experiência que eu não pensava ter durante a faculdade e que me apresentou para uma área mais empresarial, uma coisa mais de cooperativismo e tal. Foi muito interessante. Eu acho que o principal, assim, ponto que eu cresci muito durante a empresa júnior é porque a gente tinha muitos cursos, gente. Toda semana a gente tinha curso de alguma coisa, eu aprendi coisas que eu nunca pensava aprender, aquelas coisas que talvez a gente não tenha tanto contato por ser da área de biológicas, então, por exemplo, Photoshop, curso de edição de vídeo, de Excel, que é super importante, super, super útil na nossa vida, planejamento estratégico, feedback, oratória. Então, assim, foi, acho, o momento que eu mais cresci profissionalmente, sabe? Foi incrível por isso. Aqui tá uma fotinha da gente estudando, um dia que a gente se reunir para estudar as RDCs da Anvisa, assim, coisas que talvez a gente não faria em outro momento. E aqui uma foto de um dia que eu resolvi dar um curso de CorelDRAW, que é aquele software de edição gráfica, que eu sabia mexer e falei, ok, vou dar um curso. Então, aí eu comecei a mudar um pouco, sabe? Eu me via mais exposta, com mais coragem, vendo que meu conhecimento valia alguma coisa e que eu podia aprender muito com outras pessoas também. E eu fui crescendo muito, gostei muito disso tudo, desse ambiente, são pessoas maravilhosas que você encontra, e até me candidatei a ser presidente da empresa júnior, então durante o 2015, que foi o meu terceiro ano da universidade, eu fui a presidente da empresa júnior, o Gustavo Vieira era o vice-presidente, e os outros 4 aqui são os nossos diretores, Bruna, Matheus Tomazella, a Gisele e a Amandinha, que talvez também vocês conheçam, que eu acho que continua por aí pelo departamento. A gente até conseguiu uma sala, era realmente brincar de empresa, sabe? A gente tinha um telefone, tinha um uniforme. Eu acho que isso é uma coisa que eu não pensava viver de jeito nenhum. Eu achava que eu ia entrar na universidade e só ia ter algum contato mais empresarial quando fosse para o estágio, e não ligado à administração de uma empresa, mas mais ligado à vivência clínica, né? Mas foi muito bom por isso. A gente organizava muitos eventos
Então, aqui está um evento que a gente organizou, que a gente chamou de Conexão Saúde. Foram vários palestrantes, inclusive o Dr. Bactéria. Então, a gente nunca pensava em trazer gente tão diferente, né? Gente que a gente vê na TV. E um dia a gente estava lá com o Dr. Bactéria em Maringá, e inclusive a gente levou ele para jantar com a gente. Então, foi muito, muito engraçado, assim, coisas que a gente não pensava mesmo. Outro evento que a gente organizou foi o AUEMP, que era a Ação Universitária Empreendedora. Esse era em associação com o PET Química e o PET Engenharia Química. E, por exemplo, aqui essa fotinha tá com a Carmen Donaduzzi, que é a fundadora da Prate Donaduzzi. Vocês vão lembrar, aquela empresa farmacêutica. Então, mais uma vez, a gente vendo gente que a gente não pensava conhecer, e super de perto, sabe? Uma pessoa super abertas para conversar, era muito bom, pessoal muito, muito inteligente. E a gente também organizava vários projetos sociais, educacionais, então aqui foi um projeto de adoção responsável, né? Aqui os cachorrinhos, gatinho. A gente também fez uma visita ao asilo, organizava projetos de doação de sangue. Esse aqui foi um dos projetos que a gente foi fazer uma conscientização sobre infecção hospitalar, né? Então, lavagem de mãos e todos os cuidados que a gente tem que ter. Foi lá no shopping. A gente conseguia coisas que a gente não pensava, realmente. E esse outro era em associação com a Teófilos, que é a empresa júnior de farmácia, e o pessoal da medicina. Então, a gente fazia aferição de pressão sanguínea, glicemia, fazia conscientização sobre medicação, e tudo isso ficava ali na frente da BCE, e a gente conversava com o pessoal, sabe, informando, era bem, bem legal. E não só a gente organizava, como a gente participava também de vários eventos. O MEG, que é o Movimento Empresa Júnior, é um movimento muito grande, né, do Brasil inteiro, então você acaba conhecendo gente de todo canto. Ele é organizado nas federações, então a FEGEPAR é a organização da Federação Paranaense, e a gente ia, né, quase todo mês a gente tinha algum evento aí para ir, a gente viajava, era super, super divertido, assim, a gente tinha bastante contato. E, inclusive, numa essas 5 doidinhas aqui, nós fomos para Brasília, para o Encontro Nacional de Empresas Juniores. Era tipo 3.000 pessoas do Brasil inteiro, e a gente assim já se conhecia de longe, porque a gente carregava o mascote, então carregava a bandeira. No aeroporto a gente já estava conhecendo o pessoal, sabe? Tinha festa todo dia, claro. Teve inclusive o show da Ludmilla, que ela nunca chegou às 3 horas da manhã, eu já estava dormindo, já tinha voltado. Turistamos um monte, foi assim, dias super intensos, mas super, super, super produtivos. E, ok, então, eu também não tenho como colocar tudo isso linearmente, né, cronologicamente, de forma linear, porque várias coisas foram em vários anos e tal, então aqui eu acabo voltando um pouquinho, porque no segundo ano da faculdade, eu e a Letícia, de novo, que foi a minha principal parceira durante a universidade, fomos dar uma monitoria de anatomia humana. Então, isso também era o meu outro contato com conhecimento, de ver gente de todos os cursos, ensinar. Eu e a Letícia montava macete, assim, com qualquer coisa que existia para ensinar as vértebras, os músculos, os ossos e tudo aquilo. E, inclusive, tem uma história, assim, que eu acho muito engraçada, porque certo dia, a gente estava dando monitoria, era à noite, acho que vocês pegaram esse tempo, e acabou a luz. E a gente tava lá, né, com a maca, os corpos, tudo aquilo, e eu só senti uma mão, assim, segurando a Letícia, é você, me diz que é você segurando a minha mão, por favor, porque foi meio assustador. E naquela época, meu celular, pelo menos, não tinha flash, né, para iluminar, e a gente tinha que guardar os corpos de volta, não podia deixar lá secando, tinha que voltar pro formol. E o meu celular só tinha lanterna se tivesse gravando. Então, no final, eu tinha um vídeo de
15 minutos, deu gravando assim, os corpos e tal, andando na sala, eu tipo, Letícia, passa aquela perna, sabe? Foi muito, muito engraçado. Uma outra experiência que eu também acho que foi super transformadora durante a universidade foi participar do centro acadêmico, onde a gente foi numa reunião que eu achava que ia ser mais ou menos assim, né? O próprio Senado e o pessoal discutindo lei, qualquer coisa assim. Mas na verdade era muito mais divertido e descontraído que isso. Era tudo muito adaptado para as nossas condições de universitário, né? Então, basicamente o que a gente fazia mesmo era organizar a semana acadêmica, discutir coisas do nosso programa e coisas assim. Esse vídeo foi um vídeo que eu montei durante, como um teaser, né, para a nossa semana acadêmica de biomedicina, que eu acho que tem perguntas que vale a pena a gente se fazer, sabe? Naquela época, eu lembro que eu montei assim e fiquei muito, muito pensativa com isso tudo. E eu acho que hoje ainda, quando eu vejo, eu ainda repenso todas essas perguntas. Eu acho que faz sentido a gente dedicar um tempo aí refletindo. Enfim, depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas eu acho que são coisas que a gente tem que continuar se questionando todo dia. E então a gente organizou uma semana acadêmica, essa foi a primeira semana acadêmica que eu ajudei a organizar, e a gente queria fazer alguma coisa muito diferente, sabe? A gente não queria que fosse uma semana acadêmica, que a gente só colocasse alguns palestrantes lá para falar, o pessoal fingia que estava interessado, a maioria ia só pelo certificado, pelas horas. Então a gente começou a colocar coisas que realmente interessassem, sabe? Colocou algumas apresentações culturais no meio, chamou pessoas diferentes, a gente tentou fazer de uma forma super integrativa, mais divertida, sabe? Mais participativa. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, todos os anos da biomedicina juntos, integrados e se divertindo. Inclusive, no final dessa semana acadêmica, que foi no segundo ano da universidade, em 2014, eu e a Letícia fomos escolhidas, assim, vamos dizer, para organizar uma premiação, que a gente chamou de Biomed Awards, as profs acho que vão lembrar, e a gente fazia uma votação com várias categorias, que era, por exemplo, rachão de Agar, que era aquela pessoa que era mais desastrada, né, não consegue segurar uma alça de Drygalski, aquela coisa toda. Dorminhoco, Mister e Miss, chego atrasado porque é elegante, turista, que é aquela pessoa que o professor nem reconhece, né, porque quase não vai na aula. Orgulho da Biomed, piolho de BCE e arroz cervejada. Então, a gente fez até um prêmiozinho assim, que era uma plaquinha escrito qual que era o prêmio que a pessoa ganhou, e era para todos os anos. Foi um dia que o coffee era esfirra, sabe? A gente fez uma coisa assim, bem diferente mesmo. Foi uma apresentação bem legal, bem divertida. Tá mais aqui pro fim do vídeo. A gente trouxe vários palestrantes super legais também. Aí tinha um pessoal fazendo apresentação, alguns alunos da Biomed que sabiam tocar alguma coisa, e a gente levou. E a Prof. Paula. E foi super, super divertido, assim. Eu via as pessoas muito mais integradas, os anos, assim, se conversando, que é uma coisa que não acontecia muito antes, sabe? Então foi muito bacana isso. Mas para o terceiro ano,
Eu recebi uma proposta, vamos dizer assim, as professoras Jane e a professora Paula, que são as coordenadoras do Laboratório de Microbiologia de Alimentos, me disseram se eu estava interessada em um projeto com elas, de iniciação científica, e era um projeto relacionado com terapia fotodinâmica, então talvez vocês estejam familiarizados com o tema, que basicamente você adiciona um fotossensibilizador, que quando recebe uma emissão de luz, ele se torna a um estado excitado, né, da matéria, e com isso você consegue produzir espécies reativas de oxigênio e levar a uma toxicidade celular. Isso, então, as professoras aplicavam para microbiologia de alimentos, então, né, para algumas bactérias relacionadas à contaminação alimentar. Mas é lógico que isso já tem sido usado em várias outras áreas do câncer, ortodontia, é uma área bem crescente mesmo. Então, acho que foi também um momento muito legal, porque talvez foi o meu primeiro contato realmente científico ali, de ver o pessoal trabalhando, os pós-graduandos lutando pelos seus experimentos, chorando quando não dava certo, e aquela coisa assim, das 8 às 6, o pessoal se matando para ter os experimentos melhores possíveis. E foi um momento assim que eu sou muito grata pelas professoras terem me convidado naquele momento, porque acho que ali eu comecei a gostar da coisa. Já para o fim da universidade, algumas outras coisas assim que me apareceram, alguns outros projetos, foi que eu participei do Centro de Voluntariado Universitário, então é esse pessoal aqui que se reunia todo mês para fazer alguma ação social, então a gente fazia café e ia 5 horas da manhã dar para moradores de rua, né, quem não tinha casa, a gente arrecadava alguma coisa, cesta básica, ia em alguma comunidade carente, fazia um vôlei solidário, então você participava mediante a doação de uma caixa de leite, coisas assim, e também era um pessoal, assim, de coração muito bom, assim, que eu tive o prazer de conhecer. E também durante a universidade, eu fui convidada para ajudar a organizar o TEDx Maringá. Eu acho que todo mundo conhece o formato do TEDx, são palestras rápidas de 15, 20 minutos, com pessoas assim que estão transformando. Então a proposta aqui era pegar pessoal da região de Maringá que estivesse fazendo alguma coisa diferente, tentando mudar, né, a nossa realidade. Inclusive, uma das nossas palestrantes foi a professora Débora Santana, que vocês devem conhecer também, aí da UEM. Eu super recomendo, depois deem uma olhada nesse vídeo, é muito bonita, assim, a história da professora Débora, eu gosto bastante. E daí, já chegando para o fim, eu fiz o TCC orientada pelo professor Jorge, foi um TCC sobre análise da influência da tecnologia de informatização em laboratórios de análises clínicas, então a gente fez uma revisão da literatura, o pessoal da minha banca foi a professora Lu e o Matheus Tomazello, e foi super legal, assim, também, eu admiro muito o professor Jorge, é um ótimo professor e pesquisador. E, mais ou menos nessa época aí do fim da faculdade, eu tava na cabeça que eu queria sair de casa, queria ir para Curitiba, e eu falei, vou fazer um estágio fora. A primeira coisa que eu tentei foi ir para o LACEN, né? Vocês conhecem o Laboratório Central do Paraná. Só que quando eu tava, isso foi com a ajuda do professor Denis Bortolini, quando a gente estava preenchendo lá todas as informações, me disseram que eu não podia, porque eu precisava, para fazer estágio lá, eu precisava de um supervisor que fosse biomédico. E o Paraná não contratava biomédico ainda naquela época. Então, não me deixaram fazer o estágio, eu não consegui, mas eu já estava com tudo pronto, tudo planejado para ir para Curitiba, então eu consegui em um outro laboratório, bem menor, claro, mas foi também bacana, porque aí eu mudei, né, fui morar sozinha, fui ver uma cidade maior, era tudo diferente, tudo maior, assim mesmo. E fui me apaixonando ali por Curitiba. E eu voltei só para defender o TCC e
colar o grau, porque eu tinha entrado para o mestrado. Então, esse foi o dia da minha colação, e esses são os meus melhores amigos até hoje. A gente ainda tem o nosso grupo que a gente usava naquela época para estudar. Eles são incríveis, pessoas maravilhosas, que... o João e a Letícia continuam aí pela UEM, então talvez vocês até conheçam, depois vocês me contam. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria continuar por Curitiba, e eu falei, vou tentar um mestrado na UFPR. Eu escrevi para alguns professores, um desses foi o professor Marcel Ramires, que trabalhava com Trypanosoma cruzi e com Giardia ali na UFPR, e ele é um professor, né, um pesquisador da Fiocruz. Então, eu escrevi para ele um e-mail, assim, dizendo que eu estava interessada, que eu não sabia muito bem que área seguir, eu me interessava por diferentes áreas, isso não era uma coisa limitante, e eu estava disposta a ir aprender, ser o que ele achava. Eu escrevi para outros professores também, mas a resposta que o professor Marcel me deu, assim, eu lembro até hoje, foi um e-mail que eu fiquei, nossa, ele tá valorizando, assim, um pouco que eu sei, ele tá valorizando, e eu senti que seria um orientador muito legal. Então, assim, né, quem veio de longe, acha que a gente tá, todo mundo da UFPR tá aqui, né, no centro histórico, mas na verdade, a UFPR tem vários campos, e onde eu fico é aqui no setor de ciências biológicas, que é essa hashtag aqui, Perdida em Curitiba. Fica lá no Centro Politécnico. Então, eu escrevi para o professor e ele disse, beleza, faça a prova, vamos ver no que dá. Primeira coisa foi eu fiz uma entrevista, um Skype com o professor, fiz os documentos, tudo o que precisava, e fui fazer a prova do programa de microbiologia, parasitologia e patologia. Essa prova, basicamente, era uma prova de bioquímica, de inglês e da área específica, porque como é um programa que tem essas 3 áreas, você tem que fazer a prova dentro da área que o seu professor, né, possível professor, orienta. Então, fui fazer a prova de parasitologia e passei, que eu nunca pensava que ia passar, passei. E eu entrei, então, para fazer esse projeto chamado Mecanismos de Resistência Lise pelo Sistema Complemento em Trypanosoma cruzi, seleção de parasitas resistentes e caracterização de suas vesículas extracelulares. Eu tentei separar uma parte um pouco mais científica para o final, para eu não ficar assim, no meio da contação de história, voltar a falar de uma parte científica, então vocês vão conhecer um pouco mais do projeto mais para o fim, ok? Dentro do mestrado, então, a gente começou a fazer as disciplinas que são modulares, então você tem que fazer parasitologia, microbiologia e patologia, óbvio. Além disso, outras obrigatórias são biologia molecular e imunologia. Então, esse era o pessoal que estava comigo no mestrado, e ao mesmo tempo você meio que cai de paraquedas em um laboratório que eu não tinha ainda conhecido, né? E a gente compartilha o laboratório, então, com o pessoal que faz genômica funcional de parasitos, que é o pessoal do professor Anderson da Costa. Os primeiros momentos, assim, eu digo que eu me senti um pouco assim, sabe? Eu falava, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei se eu mereço essa vaga, eu não sei se eu tô fazendo as coisas certas, vários experimentos eu sofria muito, assim, para fazer, me sentia, assim, meio perdida ainda, precisando me adaptar. Mas, com o tempo, eu acho que a gente aprende. E eu acho que isso é o principal que a gente tem que saber, né? Que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Nada é impossível, não. E, durante o mestrado, então, a gente foi para esse congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, foi lá em São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui, assim, para passear em São Paulo, conhecer, foi super incrível. A gente levou um pôster, né, claro. E no final aí do mestrado a gente saiu com esse artigo de revisão, que o primeiro autor é o Bruno Gavinho, que hoje já é doutor. Então, pronto, né? Chegou minha hora da defesa, fui aprovada. O pessoal da minha banca foi o professor
Augusto Ramos, lá da Fiocruz, e a professora Sheila Winschoffer, que é da UFPR, trabalha com glioblastoma. E o professor Augusto trabalha com Kruse mesmo. E foi um momento muito bom, assim, né? A gente fica muito contente em se tornar mestre, finalmente, que é uma coisa que a gente estava lutando há tanto tempo. Antes de defender, eu confesso que eu passei momentos, assim, muito introspectivos, de saber se era o que eu queria mesmo, se eu estava indo para o caminho certo, se eu queria continuar na pesquisa, mas eu vi que sim, que eu já não sabia mais ficar longe, por mais que a gente reclama, mas tem uma hora que você se apega tanto àquele conhecimento e àquela vida de você fazer experimentos e todo dia um problema novo para você resolver. Eu falei, não, eu vou encarar essa mais 4 anos, e vou continuar com o meu professor, porque eu me sentia, assim, muito apoiada por ele, era uma relação de confiança mútua, então eu decidi continuar com o professor, que eu sabia que eu ia ter ótimas oportunidades. Para o doutorado foi mais ou menos a mesma coisa, eu troquei de programa, então fui para Biologia Celular e Molecular, que é outro programa da UFPR, e você faz uma prova, então também não é nada de excepcional, assim, e além disso tem uma mini defesa do seu mestrado. E pronto, né? Passei, estava super feliz, fui fazer esse projeto chamado Participação de Vesículas Extracelulares na interação de Trypanosoma cruzi com células hospedeiras e na modulação do sistema imune. Então, quando eu entrei na Biocel, eu conheci essas mocinhas aqui, que são as minhas melhores amigas hoje e sempre estão comigo aí nessa lida da pós-graduação. Durante o doutorado, então, a gente foi tendo muitos contatos com vários professores, né, pesquisadores do Brasil e de fora, e isso foi muito bom, assim, para minha formação. Aqui, por exemplo, nós fomos todos para a USP, porque a gente foi se encontrar com alguns professores da área de parasitologia de lá. Aqui na foto só está o professor Mauro Cortes, lá do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e nesse tempo também tinha vindo a professora Carolina Poncini, que é lá da Universidade de Buenos Aires, para cá. Na verdade, para a UFPR, e a gente foi para a USP todos para fazer esse encontro de parasitologia. E fiquei, assim, muito, muito feliz e gostei muito do pessoal de lá e da USP em si. Claro que a gente passeou um monte também, né, e tudo isso que a gente também merece. Participamos de um monte de outros eventos, né, eu acho que participar de evento é mais do que uma obrigatoriedade, né, para um pós-graduando, eu acho que é um momento que a gente tem para conhecer o trabalho dos outros, se inspirar em pesquisadores sêniores, e ver que também tem gente fazendo coisas parecidas e que a gente pode trocar ideia, e às vezes coisa que a gente ficou pensando tanto tempo, ali você tem uma coisa e descobre como você pode fazer aquele experimento, qual estratégia usar. Então eu acho uma ótima fonte, assim, de inspiração. Participem de eventos porque vale a pena. E claro que fazer ciência no Brasil é mais ou menos isso, né? A gente faz muito com pouco, eu acho. Então, por alguns momentos, acho que vocês vão se lembrar que a gente teve um ministro da educação falando que só se tinha balbúrdia na universidade, então foram momentos, assim, difíceis, e que eu acho que a gente tem que estar bem ciente de que se a gente chegou até aqui no caminho, a gente tem que continuar deixando esse caminho aberto para quem vem, né? Não adianta a gente não lutar por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, para que outras pessoas também alcancem isso. E eu acho que o conhecimento transforma. E eu acho que quanto mais gente envolvida com isso e mais gente participando da universidade, melhor. Então eu deixo aqui 2 vídeos também, que são mais ou menos aí nessa história de universidade para quem, né? Para a gente ampliar a nossa elite intelectual. E outro vídeo da Natália Pasternak, que eu acho que ficou super conhecida agora pelo Covid. Eu acho que se vocês ouvirem a voz dela por 3 segundos, vocês já sabem que é ela. Eu, pelo menos, já adquiri essa qualidade durante o Covid, já sei quando é ela falando na TV.
que é esse vídeo chamado A Ciência Brasileira e a Síndrome de Cassandra. Tá super interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada depois. Bom, e daí foi fim de 2019, a professora Carolina Poncini, que é a professora da Universidade de Buenos Aires, tinha vindo para Curitiba e o meu professor falou: que tal passar 40 dias junto com a professora Carolina Poncini, lá em Buenos Aires, para fazer alguns experimentos com células dendríticas. Então, ela trabalha com células dendríticas e Trypanosoma cruzi. E eu falei, ótimo, tô dentro, já é. E daí eu fui, passei 40 dias, o meu professor me ajudou e a professora Carolina também me ajudaram aí. E a gente ficava aqui, a universidade é assim, no centro da cidade, é maravilhoso, um prédio gigantesco, e a gente ficava ali no 13º andar, então essa era a minha visão de trabalho. E, nossa, gente, passei um monte, assim, o primeiro dia, vocês podem ver que eu tô sempre com a mesma roupa, porque eu andei 20 quilômetros em um dia, conhecendo tudo, foi muito legal. É uma cidade incrível, eu super recomendaria quem é curioso, gosta de espanhol aí, vá, porque é uma cidade muito rica culturalmente, pessoas super bacanas. E além de trabalhar na Universidade de Buenos Aires, a gente também fez uma parceria com uma professora que era da Universidade de São Martín. São Martín é vamos dizer, uma cidade conurbana ali junto com Buenos Aires. Então, eu pegava o trem, que eles chamam de Mitre, e ia para São Martín. Lá ela faz esferoides e faz infecções com cruzi. Então, é um projeto também super bacana que eles têm lá nessa universidade. E uma coisa também aleatória que eu só trouxe para contar para vocês, gente, eles têm um dia que fica das 8 às 3 da manhã, todos os museus abertos, para você passear. Então, você anda na rua, é gente que não acaba mais. Tipo, 2 horas da manhã você tá andando tranquila, porque tá todo mundo na rua, os museus são todos gratuitos nesse dia. Tem um monte de apresentação, orquestra na rua, teve essa projeção no Obelisco, que era em homenagem ao Le Parc, que é um artista argentino. Então, assim, é demais. Assim, culturalmente, eu fiquei louca, assim. Também quando eu estava lá por Buenos Aires, a gente foi para o encontro da Sociedade Argentina de Parasitologia, de Protozoologia, na verdade, que foi em Mar del Plata, que é uma outra cidade no litoral lá, na praia deles, né? Não tão boa quanto a praia do Brasil, mas tem praia. E foi super bacana também, levei um pôster, essa é a professora Carolina Poncini aí, de novo, foi super legal. Bom, voltei para o Brasil e a gente tinha organizado um projeto de ciência na escola, em parceria com a Daniela Tapete, que é essa moça aqui, e a gente foi, né, o pessoal do meu grupo todo, as meninas, que é a Bruna e a Maria, que são de mestrado, o professor Marcel, o Bruno Gavinho, que é recém-doutorado do nosso grupo, a Ingrid, que também é pós-doutora, é esposa do professor, e também sempre ajuda a gente nos nossos projetos, e a Daniela. E a gente fez um dia de ciência na escola, levou microscópio para eles verem giardia, levou alguns parasitos, fez aquela dinâmica de lavagem das mãos para a gente ver como a gente só lava as mãos assim, né? Que no corona a gente já devia ter aprendido que não é assim só. Fizemos um monte de gincana, foi um dia super gostoso, assim, foi diferente, né? Porque às vezes a gente está muito acostumado com aquele mundo, dentro do laboratório e tal, e a gente precisa ver que o mundo é muito maior do que isso que a gente vive. E agora, já em 2020, eu acho que a última coisa que eu fiz de interessante foi que a gente voltou para Buenos Aires para um encontro da Sociedade Internacional de Vesículas Extracelulares, que foi lá na Biblioteca da Academia Nacional de Medicina, um lugar muito lindo, então estamos aqui aproveitando Buenos Aires, foi super gostoso. E aí, pronto, né? Chegamos no momento que o Covid atrapalhou nossos planos todos, eu acho que todo mundo foi impactado de alguma forma. Vocês, com certeza, pela universidade, todos os projetos que vocês tinham em mente, e eu também tinha
conseguido uma bolsa pelo CAPS-Print, que é um projeto de internacionalização da CAPS, para ir para Londres, passar 6 meses. Então, eu tinha tudo certo para ir em maio do ano passado, né, de 2020, e começou o Covid em março e acabou com os meus planos, né? Então, hoje eu estou sempre prorrogando esse prazo para ver se eu não perco essa bolsa, mas só Deus sabe, né, quando o brasileiro vai ser aceito de volta em outros lugares. Mas eu espero que passe, gente, vamos torcer. Bom, e daí como eu comentei com vocês, né, eu trouxe essa parte aí mais da minha trajetória, contar um pouco como é que eu cheguei na área de pesquisa e estou aqui fazendo doutorado. E agora eu trouxe algumas coisas mais científicas que vou apresentar rapidamente para vocês e a gente pode conversar depois o que ficar de dúvida para vocês, tá bom? Profs, por favor, me interrompam se eu estiver passando, mas eu vou tentar ir rapidinho por aqui. Então, eu trabalho com doença de Chagas, como vocês já perceberam, né, com Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. E a doença de Chagas recebe esse nome porque ela foi descrita por Carlos Chagas, né? Então, a história é incrível. Um pesquisador fabuloso que conseguiu descrever o parasito, o vetor, o reservatório e a patologia em pouquíssimo tempo, sabe? Imagina, naquele então, de 1909, fazer uma descrição completa aí de todos os aspectos que envolvem essa doença. Então, é realmente uma coisa para a gente se inspirar. A doença de Chagas, eu acho que vocês estão tendo parasitologia, né? Então, talvez eu repita, talvez seja uma coisa nova, não sei. Mas vou passar por cima só para contextualizar. É uma doença negligenciada, então quando a gente fala que é uma doença negligenciada, a gente está falando que é uma doença relacionada a áreas rurais e de pobreza, o que é muito importante, pensando que a gente vive em um Brasil muito desigual e que é afetado pela doença de Chagas, e é endêmico, ela é uma doença endêmica da América Latina, mas a gente já vê ela se espalhando por outros lugares do globo, né, pela migração, transfusão de sangue e tudo isso. O Trypanosoma cruzi faz parte da família Trypanosomatidae. A gente tem que lembrar que, então, dentro dessa família tem outros parasitos, mas os de importância médica são esses 3 aqui, que a gente chama de tritrips, né? Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi e a leishmania. Eles têm todos têm um ciclo aí que envolve um inseto vetor e um ciclo bastante complexo dentro do hospedeiro, ok? Então, aqui a gente vai estar falando de Trypanosoma cruzi. Eu vou deixar para falar o ciclo um pouquinho mais para frente. A transmissão da doença de Chagas, então, principalmente se dá de forma vetorial, né, pelo triatomínio, mas também a gente já tem descritos infecções a partir de suco de açaí, de caldo de cana, também transmissão vertical, por transfusão sanguínea e por acidentes de trabalho. E uma coisa importante da doença de Chagas é que ela tem essa característica que 10 a 30% só dos pacientes desenvolvem uma forma aguda que é caracterizada pelo sinal de Romanha, então que é esse edema bipalpebral, mas só 10 a 30%, né? Então a maioria das vezes passa despercebido e só na fase aguda que a parasitemia é detectada. Então se a pessoa não sabe que ela foi picada, ela também não vai procurar e o parasito não vai ser encontrado no sangue. E depois os pacientes evoluem para uma fase indeterminada, em que então ele não sabe que ele está infectado e que ele representa uma potencial contaminação ali, principalmente para bancos de doação de sangue e de órgãos, né? Então, por isso o Brasil, por exemplo, já faz o teste de Chagas nas transfusões de sangue, nas doações de sangue. E depois de muitos anos, aproximadamente 30% a 40% dos pacientes evoluem para uma forma crônica, que seria caracterizada pelos distúrbios cardíacos ou digestórios, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a doença de Chagas tem um tratamento de baixíssima eficácia nessa fase crônica, que é quando o paciente já está
com todas essas anomalias desenvolvidas, e ainda é um tratamento muito tóxico, então é claro que quanto mais a gente estuda, melhor, porque a gente ainda precisa resolver esses problemas. Passando rapidamente aqui pelo ciclo, é um ciclo bastante complexo, então, como eu comentei, envolve um inseto triatomínio e um vetor, um hospedeiro mamífero. Então, as formas metacíclicas, que são as formas infectivas vindas do triatomínio nas fezes ou na urina, chegam ao hospedeiro, adentram por alguma ferida na pele, certo? Ou por mucosas. Ele faz uma infecção na célula hospedeira, então ele é um parasito intracelular obrigatório, ele precisa passar por toda essa fase aqui intracelular, e ele volta para a corrente sanguínea como uma forma tripomastigota sanguínea, certo? Então, o nosso grupo tem se atentado a descrever esse momento aqui, então, que o parasito precisa resistir ao sistema imune e precisa infectar as células para se manter durante a infecção. Uma das principais formas de defesa humoral do sistema imune inato é a ativação do sistema complemento. Então, acho que vocês vão lembrar lá que o sistema complemento pode ser ativado por 3 formas, né, via alternativa, via clássica ou via das lectinas. O que importa é que todas as vias convergem para uma via em comum de formação de C3 convertase, C5 convertase, e por fim vai levar uma formação de um poro na membrana desse patógeno, certo? Então, é assim que seria o mecanismo de morte do sistema complemento. Só que o Trypanosoma cruzi tem vários mecanismos para evadir a esse sistema complemento, certo? Então, ele expressa várias moléculas na sua superfície que ajudam ele a escapar dessa morte. E é por isso que a gente tem uma infecção, né, disseminada ali no hospedeiro. E o nosso grupo, e alguns outros grupos também, têm descrito que os parasitos, várias células, inclusive Trypanosoma cruzi, conseguem liberar vesículas extracelulares para se proteger do sistema complemento e também que ajudam a infectar novas células. Então, aqui está uma imagem que a gente criou, mostrando o parasito interagindo com as células do hospedeiro, e a partir disso a gente tem a liberação de muitas vesículas extracelulares que vão ser recebidas por outras células e também pelo parasito, e isso pode ajudar na patogenicidade durante essa infecção, certo? Só contextualizando aqui, se vocês não estão familiarizados, que é um tema talvez super atual, as vesículas extracelulares são vesículas bem pequenas, né, nanovesículas de bicamada lipídica, então aqui a gente está colocando ela mais ou menos num tamanho ali menor de uma bactéria, e ela carrega um monte de biomoléculas no seu interior e na sua superfície. Então, essas biomoléculas podem ser levadas tanto para as células do hospedeiro quanto para o próprio parasito e levar alguma sinalização, alguma transformação, mediar o escape do sistema imune e por aí vai. Então, basicamente é isso que o nosso grupo tem tentado descrever, certo? Então, durante o mestrado, o meu projeto foi com o objetivo de selecionar parasitos pela exposição ao sistema, pelo soro normal humano e caracterizar o fenótipo dessa população. Então, para isso, eu desenvolvi um protocolo de seleção de parasitos pela exposição ao soro normal, então basicamente é soro colocado nos parasitos, e eu recuperava essas populações. E a gente viu, primeiro, que essas populações selecionadas eram mais resistentes à presença do soro, então mostrando que eles já tinham ganhado uma sobrevivência quando expostos. Aqui também eles conseguem crescer melhor do que os parasitos white type, que seria o nosso controle. Também, além de serem mais resistentes, como a gente está mostrando aqui, a sobrevivência das formas metacíclicas, que são aquelas infectivas, ele também era mais infectivo na presença de células eucarióticas, e a gente tem apostado que isso tem sido, esse fenótipo de invasividade, tem sido pela maior expressão de GP82 na sua superfície, que é uma molécula relacionada à invasão de metacíclicos. Estamos caracterizando as vesículas dessas populações, a gente vê que elas secretam mais ou menos a mesma quantidade de vesículas, mas parece que os parasitos ganham maior resistência ao soro normal humano quando
estão expostos a essas vesículas. E esse aqui é um outro ensaio muito bonito que a gente consegue fazer no laboratório, que é usando uma câmara de Transwell. Então, o que está acontecendo aqui? A gente consegue separar duas câmaras, né, a superior e a inferior, por uma membrana porosa. Essa membrana porosa permite que se passem as vesículas da camada de cima para de baixo, e então aqui embaixo vai estar acontecendo a invasão dos parasitos. E na de cima a gente está fazendo a produção dessas vesículas. E o que a gente vê aqui é que, com esse experimento, a gente viu que as vesículas derivadas do parasito resistente conseguem influenciar na infecção, aumentar a infecção dos parasitos Y-type, que é uma coisa bem legal. E agora o nosso grupo está indo para uma descrição das formas tripomastigotas derivadas de cultura desses parasitos, certo? Então, o que eu estou analisando aqui é o percentual de infecção, que foi maior na população selecionada, em comparação à população controle, e também a liberação de parasitos. Então, basicamente, como é esse ensaio? Faço uma infecção e vou contando todo dia o sobrenadante dessa infecção, certo? E daí a gente vê que o pico de liberação da população selecionada é muito maior, muito mais alto, né, do que da população Y-type. E aqui é um ensaio aí meio preliminar com vesículas, mostrando que as vesículas conseguiram prolongar a liberação dos parasitos, né, nessa dinâmica de infecção. Então, são alguns resultados que a gente está reunindo em um trabalho que eu espero logo esteja publicado. E só finalizando, esses resultados primeiros foram do meu mestrado, a maioria deles, e agora para o doutorado, então a gente está interessado em caracterizar essas vesículas na interação de cruze com as células do hospedeiro na modulação do sistema imune. Então, para isso a gente precisa lembrar que os metacíclicos e os tripomastigotas derivados de cultura, eles são diferentes, né? Eles enfrentam cenários diferentes durante a infecção. Então, o metacíclico é responsável pelo primeiro contato com o hospedeiro, e ele enfrenta uma resposta imune inata, certo? O hospedeiro ainda não tem uma resposta já preparada contra ele. Enquanto os tripomastigotas derivados de cultura, eles são responsáveis pela persistência no hospedeiro. E então, eles já enfrentam uma resposta imune adaptativa, a gente tem anticorpos, tem outras células participando do combate dessa infecção. Então, a gente está interessado em caracterizar isso durante o meu doutorado. Então, são várias perguntas em aberto no nosso ramo, e a gente está tentando responder mais ou menos isso, se são estágios específicas, se as subpopulações de vesículas têm algum papel, se elas poderiam modular o sistema imune através de células dendríticas, de macrófagos, se as vesículas poderiam modular o ciclo intracelular do parasito, e por aí vai. Então, a gente pode conversar se vocês ficarem curiosos quanto a isso. Esse aqui eu só estou colocando um resultado, que seria um resultado do meu doutorado já, que a gente está trabalhando com essas duas cepas, CL Brenner e DM28C, são cepas diferentes, e a gente já viu que a cepa DM28C tem uma maior liberação de parasitos, certo? Depois da infecção. Então, basicamente, aqui é aquele ensaio que eu faço uma infecção, eu tentei colocar aqui, mas não sei se fica bom. A gente plaqueia as células sobre uma lamínula de vidro, então, numas plaquinhas assim, por exemplo. Plaqueia células vero, que são fibroblastos, sobre uma lamínula de vidro. Depois a gente infecta essas células. Alguns dias depois a gente vê desse jeito aqui, que são os amastigotas dentro das células, vocês conseguem ver, né? Todas essas bolinhas assim, são os amastigotas. Nesse momento, a gente poderia fazer, por exemplo, um guinça para analisar os amastigotas e contar os amastigotas dentro das células, ou ainda uma fluorescência usando DAP. Então, tudo isso daqui são parasitos amastigotas ali que estão se dividindo dentro das células, certo? Aqui uma outra fotinha, só para vocês verem, imagina como é isso no nosso corpo, né? O parasito se replicando nessa intensidade, nessa velocidade. Imagina que em 5 dias eu já tenho parasitos sendo liberados. E aqui um vídeo que eu tentei captar, porque eu sempre fico apaixonada por esses
esses bichos aqui saindo da célula. Não sei se vocês conseguem ver isso, uma célula super, super, super lotada, já com as formas tripomastigotas. Então, ele passa de ama para tripo, e o tripo tem aquela membrana ondulante, então a gente vê ele já super móvel dentro da célula, e a célula estoura em determinado momento e libera. Então, daí a gente consegue ver tudo isso daqui fora da célula, que são os parasitas. Certo. Então, durante esses anos, a gente conseguiu colocar alguns trabalhos na literatura. Esse daqui é um trabalho mais de protocolo, né? Um método, foi na Methods in Molecular Immunology, aqui, Molecular Immunology, e esse daqui é um trabalho do Bruno Gavin, que está mostrando em giardia a produção de vesículas e essa produção de vesículas sendo afetada por uma droga. Por fim, a gente tem se envolvido também em alguns aspectos de educação que eu me interesso um monte, acho super, super interessante. A gente tem feito alguns mini cursos para falar de cultivo celular e as suas aplicações no estudo de doenças crônicas infecciosas. Inclusive, a gente deu um mini curso pela PBF aí da UEM. E com isso a gente reuniu alguns dados que a gente conseguiu durante esse mini curso e colocou em um pré-print aí. Então é um trabalho aí mais de educação em ciência, certo? A gente já submeteu para Biochemistry and Molecular Biology Education. E eu convido vocês, se vocês tiverem esse horário vago aqui, toda terça-feira, às 15h, a gente está tendo online um ciclo de seminários, super interessante, é palestrante de todo lugar do mundo, a gente tem uma parte científica e uma parte mais pessoal, de conversa, de entender os desafios desses palestrantes como pesquisadores, né? E está sendo muito interessante, eu convido vocês, se vocês tiverem interesse, podem me escrever. E alguns desafios nossos, né, como futuros cientistas, eu acho que se vocês puderem internalizar alguma coisa dessa, eu já vou estar super, super contente, que eu acho que a gente tem que aceitar desafio e se expor, porque é assim que a gente aprende. A gente tem que se questionar todo o tempo, a gente tem que ser curioso sobre ciência, sobre a natureza, sobre o mundo. Saber que ninguém sabe tudo, e também todo mundo sabe alguma coisa, então o mundo está aí, né, as pessoas estão aí para a gente trocar conhecimento, e a gente ir aprender alguma coisa com alguém sempre. Também saber que todo mundo erra, não podemos se comparar tanto com as outras pessoas, tá tudo certo, a gente vai ter uns dias bons e uns dias ruins. Lê, gente, lê, porque é o que a gente precisa para se inspirar e saber o que as pessoas estão fazendo no mundo da ciência, e ter pessoas que ajudem na nossa caminhada aí por perto, ok? E confiar na gente, porque é o principal, eu acho. Bom, aqui está o meu grupo, então, a gente fica aqui no setor de ciências biológicas. Esse daqui é o pessoal, uma foto desatualizada, porque depois da pandemia já foi defendido o doutorado do Bruno, e entrou um novo menino chamado Cássio. E é isso, eu deixo essa imagem aqui para vocês, porque eu acho que a gente tem que se perguntar, saber que quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe, e eu acho que a gente precisa ser transformado pela ciência e pelo conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, talvez, que eu gostaria que vocês levassem daqui. E é isso, muito, muito obrigada, estou disposta, e queria saber se vocês têm perguntas que a gente pode conversar agora. Obrigada, Isadora, pela apresentação. Vou deixar para falar depois. Alguém dos meninos tem dúvida, alguma curiosidade? Quer perguntar alguma coisa para a Isa? Não? Ninguém aí? Ninguém Cadê vocês? Curitiba, nem para Buenos Aires, nem para Londres, né, Isadora? Eu quero ir para Londres. Difícil, né, gente? Tá complicado isso, mas...
Renata lá no chat, ó, o mini curso de cultura de células foi incrível que ela assistiu. Ai, que legal, Renata. Que bom. Gostaria de saber se no programa de pós da UFPR que você faz, tem mais a parte de micro sem ser enfoque em tripanossoma, tipo enfoque em vírus, bactéria? Sim, gente. Tem gente. Isso eu acho incrível, assim, sabe? Porque você vai passeando pelos corredores, você vê gente pesquisando qualquer coisa, assim, tipo, por exemplo, no meu laboratório, o pessoal trabalha, né, com tripanossoma, já falo dos outros micro-organismos. Mas é assim, gente, o pessoal tá, tipo, fazendo CRISPR, aluno de iniciação científica fazendo CRISPR em tripanossoma, sabe? Você fica, meu Deus do céu, que incrível, coisas assim que a gente acha tão distante, né? Acha que tem que ir para outro lugar para ver, mas não. Tem muita coisa legal acontecendo lá. E sim, tem gente pesquisando em outros micro-organismos, principalmente nesse programa que eu fiz o mestrado, né, que foi microbiologia, parasitologia e patologia, tem muita gente de outras áreas. Então, tem um pessoal de fungo, tem bastante gente que trabalha, por exemplo, com contaminação de alimentos, de café, fungo que contamina café, morango, então você passa lá, tem a plantação de morango fora da universidade, sabe? É bem bonitinho. Tem aquela biblioteca de micro-organismos, não lembro como se chama, mas fica lá no Biológicas, quem tem interesse dá para visitar, uma biblioteca de um monte de micro-organismos, assim, bem legal. E fora isso, tem o pessoal que trabalha com outras doenças, né? Não só infecciosas. Tem muita gente de câncer, que são muito bons. Tem pessoal, por exemplo, que trabalha com veneno de aranha marrom, né? Então, são coisas muito diferentes, assim. Eu recomendo dar uma olhada nos programas e olhar o Lattes dos professores. É super, super diferente. É isso que eu ia falar, Tiago, né? Depois, não sei se você procura sozinho ou Isadora, de repente, coloca no chat. Todo programa de pós-graduação costuma ter uma página, né? Um site. Os nossos, por exemplo, têm, com certeza, né? Os da Federal do Paraná também vão ter. E lá tem todas as informações que vocês precisam. Então, quais são os docentes, a linha de pesquisa de cada um dos professores, né? A dica da Isadora, procure o Lattes, né? Olhe o currículo Lattes dos professores, que lá vai ter os trabalhos que eles publicam, as orientações de mestrandos, doutorandos. Então, dá para ter uma ideia de qual é a linha de pesquisa que o orientador, ou né, o possível orientador que você, né, talvez queira ir trabalhar, desenvolve. Aí, ó, eu vou deixar ali no chat agora da biologia celular e molecular. Então, ali tem as linhas de pesquisa, tem um pessoal que trabalha com toxicidade também, com zebrafish, né? Avalia, por exemplo, níveis de tóxicos em represas do Paraná e tudo isso, e como isso afeta a reprodução dos peixes. Tem coisas assim que não são só da área biomédica. Isso é bem legal também. Mais alguém, gente? Tem alguma coisa? Cadê? Thiago, adorou a ideia de alinhar micro, parasito imuno e biologia molecular. Deve ser um programa excelente. Desculpa, gente, eu não conheço, né? Mas é assim, e o bom é que a gente sai com a formação dos três, né? Dos três programas, das três grandes áreas, vamos dizer assim. É legal. Gabriela, queria comentar que a cada palestra que passa, a gente vai vendo as pessoas, né, nas mesmas fotos, verdade, gente, ó, o Pablo, que já falou com vocês, a Leilane, e pessoas, né, que são até já professores de vocês, né, estão ali nas fotos, muito legal mesmo, Gabriela, né, e vendo como que todo mundo, alguma hora, trabalhou junto de alguma forma, né, porque, gente, o curso... eu vou começar a falar, não paro mais, né, Isa e Paula.
Eu vejo assim, o curso de biomedicina, ele tem uma característica que ele é só dele, né? Parece que a gente está ali em casa, né? O departamento tenta, assim, vamos dizer, dar um colo para todo mundo, e aí o do primeiro ano que está junto com o do quarto, por algum motivo, né, ou na empresa júnior, ou no centro acadêmico, ou em algum evento, ou no café, ou de alguma forma, né, eu acho que existe uma integração muito grande, e eu também percebi isso, Gabriela, né, alguns que a gente nem lembrava, olha, né, fulano está aí, e eu acho que isso, assim, é muito legal, né? Infelizmente, é uma das questões ou das vivências que a pandemia tem, não tem nos permitido, né? Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente retoma. Paulo. É verdade. Eu não sei se eles notaram, mas a Mariellen, que também fez, né, nas semanas anteriores, uma fala com a gente, também estava nas fotos, né, da Isadora. Não sei se eles reconheceram pela diferença, né, de alguns aninhos ali, né, mas ela também compartilha bem isso que a gente falou. Esse ambiente diferente do departamento, do curso, né, faz diferença para o crescimento mesmo de vocês. Né? A gente vê, claro, na Isadora, ela sempre foi, assim, bastante consciente, digamos, mais adulta, né? Sei lá, quero dizer assim, que ela sempre teve essa postura mais séria de encarar, participar, né, de todas as coisas, mas mesmo assim a gente consegue ver o quanto ela cresceu, né? Desde lá do começo, agora como doutoranda. Então, como ela mesma colocou, essas outras coisas, né, que estão implícitas ali, né, não estão lá na disciplina em si, fazem bastante diferença. Eu queria pedir, Isadora, para você falar assim, o que você acha que é mais difícil e o que você acha que é mais legal, encantador nessa área da pesquisa? É claro que é difícil pontuar, né, de forma tão objetiva, mas assim, para esclarecer para os alunos, porque tem coisas que às vezes, né, a gente sabe da dificuldade financeira, da dificuldade de reconhecimento, como você já falou, né, mas mais alguma coisa para que os alunos que, né, pensem em ir para essa área também possam ir consciente disso. E, ao mesmo tempo, né, apontar um outro contraponto bom, né, que vale a pena. Né? Então, se você pudesse resumir, né, ali em 2 pontos, um negativo e um positivo, o que você apontaria? Olha, eu acho que, para mim, o meu maior desafio foi eu mesma me situar que eu era responsável por aquele projeto, aquilo era a minha formação científica, que 2 anos depois para o mestrado, 4 anos depois, agora para o doutorado, era a minha formação, né? Eu saindo com aquele título que eu tinha que merecer. E eu acho assim que quando a gente entra, a gente fica meio afobado, porque parece que a gente nunca vai dar conta dessas coisas, né? Porque é totalmente diferente. Por exemplo, a gente pode fazer iniciação científica, faz a AUC, tem essa vivência de um laboratório, né, de pesquisa, mas a hora que você tem um projeto para você defender lá no final e você quer fazer o melhor, você sente um peso muito grande dessa responsabilidade. E, nossa, gente, o começo, quando eu entrei, e justo era quando eu estava mudando, né, então estava longe, eu fiquei, por algum tempo, meio perdida, assim, nossa, não vou dar conta, eu não mereço, sabe aquela síndrome do impostor, assim, que a gente acha que a gente não merece? Eu achava que eu não merecia a vaga, eu achava que eu tinha que voltar, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali, que tinha feito errado. Mas eu acho que tudo a gente vai ganhando, porque também são tantos aspectos, né? Assim, por exemplo, uma convivência boa com o seu orientador, uma convivência boa no laboratório. Você vê que não é só você que está desse jeito, não é só seus experimentos que dão errado. Tá todo mundo mais ou menos vivendo aquilo, todo mundo afobado com o tempo, afobado que não chega o reagente, que não deu certo aquele experimento que você super precisava. E você vê que é isso fazer pesquisa no final das contas, né? Até isso era uma coisa que eu ia comentar, porque esse ponto de você
ter problemas para resolver, eu acho que é um ponto negativo que se torna positivo, de uma certa forma. Porque, gente, não tem um dia que seja igual. As profs vão concordar. Não tem um dia que seja igual. Eu acho que, assim, eu num laboratório de análises clínicas, para o meu perfil, assim, minha personalidade, que eu sou meio elétrica, assim, com as coisas, eu não sei o que eu ia fazer, sabe? Eu ia ficar muito tensa, assim, e, nossa, mas de novo isso. E fazendo um mestrado, um doutorado, pode ter tranquilo. Sempre tem problema para resolver. Sempre você tem que saber da onde você vai tirar um reagente, com que você vai fazer esse anticorpo, com que você vai purificar tal coisa. Sempre tem algum problema. Então, isso torna a coisa muito... Todo dia é uma coisa diferente, você tem que ser muito flexível, e acho que isso é uma coisa que a gente desenvolve super bem. E eu acho que a coisa mais positiva que eu tenho ganho é a oportunidade de conhecer gente incrível que transforma o mundo pela ciência, sabe? Eu acho que saber que tem pesquisador em cada canto do mundo fazendo alguma coisa super interessante para tentar entender como a natureza funciona, você fica fascinado, assim, né? Tipo, quem gosta de ciência, alguma coisa, fica assim, nossa, não acredito, sempre parece que você tá vendo uma coisa espetacular, assim. Eu acho que isso, assim, de conhecer gente diferente e que tem ideias maravilhosas é o melhor que eu vivi. Obrigada, né, pela resposta, Isadora. Obrigada pela palestra, né? Fico muito feliz e orgulhosa, né, de ver essa paixão, assim, né, pela pesquisa, a forma com que você colocou, né, toda essa sua trajetória, muito bonito, né, de ver. E é legal para os alunos, porque tem alguns, né, alguns percalços, aí, algumas histórias mesmo da graduação, né, que todo mundo passa, que vale a pena compartilhar, né, que vale a pena ver, assim, assistir, né, a história de alguém. Então, foi muito legal mesmo, muito obrigada, né, e parabéns por ter passado por essa trajetória de forma tão bonita. Parabéns, eu queria, né, destacar esse seu diferencial de procurar, né, essa parte mais humana, essa parte mais da extensão da universidade, né? Quando você falava, eu pensei assim, a Isadora é bem pesquisa, ensino e extensão, que é o que a universidade, né, propõe. Você está fazendo os 3 papéis, né? Então, parabéns. Muito obrigada, gente. Eu acho que realmente a gente não pode achar que a vida termina num laboratório, né? Às vezes a gente se acomoda tanto, assim, não, isso daqui eu tô fazendo um experimento, mas você nem lembra que é porque você está estudando a doença de Chagas que tem alguém morrendo disso. Alguém tem um coração, um megacárdio desse tamanho que você mal lembra, porque a gente começa a se aprofundar tanto numa coisa e a gente não abre a cabeça para ver além daquelas 4 paredes do laboratório, né? E claro, né? Claro que, por exemplo, eu faço o que eu faço, meu projeto é pesquisa básica, e eu totalmente sou ciente disso. Talvez um dia chegue a ser aplicado as vesículas extracelulares no diagnóstico, no tratamento, talvez. Mas hoje eu sei que eu faço coisas para tentar entender os mecanismos do parasito, tentar entender a natureza, né, desse bicho tão complexo. Mas, assim, a hora que a gente pisa fora do laboratório, a gente vai para uma escola, a gente vai para um lugar mais carente, sabe? Eu acho que tudo isso, a gente não pode perder essa essência, né? Porque, primeiro, que a gente já tem um privilégio gigante de estar numa instituição de ensino muito boa e ter uma formação científica, intelectual muito boa, porque pensa que tanta gente vive na ignorância, assim, né? E é o que eu acho mais triste, talvez explique um pouco porque o mundo tá como o mundo tá. E eu acho que se a gente puder fazer um pouquinho assim de qualquer papel, de mostrar, não, ó, a gente tá tentando entender, você também pode,
isso também me corta o coração, assim, que às vezes muitos alunos de escola pública, de outro lugar, não pensam que eles podem fazer uma faculdade, não pensam que eles podem chegar a ser um cientista, né, ou tem aquela ideia do cientista ser o cara maluco, né, tipo, cientista é o Einstein, não existe outro cientista, né, e a gente vai aproximando um pouco isso da comunidade. Eu acho que é um pouco do nosso papel, não se limitar só no mundo acadêmico. Bom, Isa, né, você trazer assim, né, toda essa visão para nós, né, e a questão da pesquisa básica, ela realmente às vezes é muito questionada, né, mas para que você está fazendo isso? Por quê? Porque só tem pesquisa aplicada, gente, se tiver a básica, né, primeiro você precisa entender, né, como que o parasito se comporta, para depois você ir para um diagnóstico, para um tratamento. A gente está vivendo isso com essa pandemia. Né? Como que eu vou ter a vacina? Como que eu vou ter o tratamento? Mas eu só consigo uma aplicabilidade de tudo aquilo se eu entendo como a coisa funciona. Né? E a gente está vendo com a pandemia que muitas respostas, assim, para perguntas óbvias, a gente não tem. Por quê? Porque a gente ainda não conhece, né, o mecanismo da doença, o comportamento do vírus, né? Então, nós aqui no laboratório também fazemos pesquisa básica, mas a gente entende que isso tem uma contribuição, né? Pode ser que, né, e quem é da pesquisa básica, né, Isa, tem que entender que às vezes o fruto não é a gente que vai colher, né? Você vai preparar o terreno, você vai plantar a árvore para outro colher o fruto, né? Mas isso faz toda a diferença, porque se ninguém fizer a pesquisa básica, não vai ter, né? O caminho depois não segue. Então, eu sou, assim, defensora, né, da pesquisa básica, porque uma coisa vai atrelando a outra, né? Concordo. Tá certo? Aí, olha, Isa, várias pessoas, né, agradecendo, te parabenizando, né, agradecendo aí pela palestra. Eu já vou fazer minha fala, e depois, se alguém tiver alguma coisa, né, vai complementando depois, tá? Com relação à empresa Júnior, Isadora, a Salos realmente encerrou, mas os meninos, vários aqui, inclusive, estão com uma nova proposta, né? A análises agora está sendo fundada, organizada, fomentada desde o ano passado, né? E aí a gente deseja, assim, né, toda sorte também para eles. Quero lembrar que a Paula vai lembrar também, né, que como a Salos fazia parte, né, de segurança de alimentos, nós pudemos vivenciar um pouquinho com o pessoal, até fazer um treinamento lá no prédio da Isadora. Gente do céu! Não tinha sala na UEM, ou era greve, alguma coisa. Era greve, eu acho, prof. A Isadora, gente, tem um salão do meu prédio, vamos lá para o salão do prédio da Isadora, fazer treinamento de RDC, né? E uma coisa que eu queria colocar é assim, a gente saía energizado de lá, né? Porque eles tinham uma força, gente, né? Os encontros, os cafés das salas eram assim, né, muito bons, né? Eles passavam para a gente um modo de enxergar as coisas, né? E que a gente se questionava, né? Eu, hoje, à beira dos meus 50 e poucos, falava quanto, né, temos que aprender com essa moçada aí que tem, né, toda uma energia. Para eles não tem tempo ruim, né? Era todo mundo assim, né? Super proativos, vamos encarar, vamos fazer, né? E vamos em frente. Deixa eu só ligar aqui, minha bateria está acabando. Mas eu acho que isso era uma coisa, assim, realmente que você ficava assim, nossa, que pessoal legal, sabe? Porque às vezes a gente tá na universidade, né, a gente vai, é muito fácil você ir para aula, sentar, ouvir um professor falar lá 50 minutos, tal, você vai embora e beleza. Mas a hora que você encontra um monte de gente tão doida que nem você, assim, tipo,
colocando energia nas coisas e, tipo, querendo fazer, e, não, vamos atrás. Tudo era possível, parecia, sabe, naquele tempo. Isso eu gostava muito, porque a gente pensava, não, vamos fazer o evento? Vamos. No outro dia, a gente estava, assim, com arte, panfleto, um negócio, os palestrantes já confirmados, e o negócio expandia de uma forma, assim, porque todo mundo queria. Então, eu acho que ter esse contato com gente assim, te tira daquela zona de conforto, de que faculdade é ir e sentar fazer uma aula. Não, a gente precisa abrir a cabeça, né? Sempre que pode. Bom, né? Lembrando-nos do asilo, gente, lembrei como se fosse hoje, aquela tarde ficou na história. Quem sabe, né? Passando a pandemia, nós conseguimos organizar. Né? Tanto que a gente saiu de lá, as pessoas perguntavam, quando é que vocês vão voltar? Né? Vocês voltam a semana que vem, o mês que vem? Né? E assim, né? São coisas que acalentam o coração da gente, né? Nós saímos das quatro paredes, né? Saímos da universidade, a UEM sempre é muito questionada, né? A gente tem, assim, aquele estigma de que a UEM não atravessa a Avenida Colombo, né? Nós somos fechados no nosso mundinho ali, e não damos a nossa contribuição. Infelizmente, há ainda quem ache isso, né? E, assim, nós tivemos vivências muito boas, né, com relação a isso, tá? Vou contar uma coisa, gente, a Isadora vai ficar brava comigo, que ela omitiu, tá? Meu Deus. Junto com o mestrado que ela prestou lá na UTF, ela prestou aqui no PCS, né? Porque a gente queria muito que a Isadora ficasse, muito mesmo. E aí, é claro que a Isadora passou, né, também aqui no programa, né? E eu lembro até hoje a entrevista, né, Isa? Isadora, se você passar na UTF-PR, passar aqui, para onde você vai? E a Isadora, sem pestanejar, sincera, falou, se eu passar nos dois, eu vou para o TFPR. Eu falei, pronto, acabou, né? Cadê meu projeto de TFB? Mas o orientador, gente, da iniciação científica, ou do mestrado ou do doutorado, ele não pode ter apego ao aluno, né, Paula? Porque eu vejo hoje, né, a trajetória da Isadora, que saiu, né, do nosso laboratório, e o que a Isadora é hoje, tantas vivências, tantas oportunidades, a gente, né, é igual filho, né, você quer que ele voe, né, que ele vá longe. Então, eu imagino que o teu crescimento, Isa, foi muito maior do que se você tivesse ficado aqui. E até pessoal, gente, eu lembro até Isadora, eu vou sair da minha casa, minha mãe não quer, né, vou morar fora. E assim, né, é o crescimento como um todo, né, vou sair, né, da Barra da Saia, vou ter que me virar sozinha, como que eu vou fazer numa cidade diferente? Então, eu acho que é isso. Assim, um orgulho, né, ter você lá no TFPR, com certeza deve estar fazendo um trabalho excelente, né, e assim, te desejar, né, muito sucesso sempre mesmo. Muito obrigada, gente. Sobre isso das nossas escolhas, né? E aquele tempo, nossa, eu queria muito, muito sair daqui de Maringá, já estava meio por aqui. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente não. Quem vem de fora não leva em consideração, né? Que a nossa vida, na verdade, são vários aspectos. Então, às vezes a gente acha que a Isadora é a Isadora aluna, ou a Isadora acadêmica, né? A Isadora mestranda, mas tem toda uma coisa por trás que explica, talvez, as nossas escolhas. E naquele tempo, eu vejo que foi muito isso, assim, talvez foi uma escolha muito mais pessoal do que profissional, porque eu gostava muito de vocês, gostava do laboratório, o pessoal, lembro Alexa, Dalia, todo aquele pessoal que foi muito, muito querido comigo, sempre me ajudou um monte, e só que eu precisava crescer, precisava encontrar um lugar para mim, precisava sair de casa, que é uma coisa que eu sempre fui, assim, muito, talvez, protegida aqui em casa, sabe? Então, para minha mãe, era a morte eu sair daqui. E eu não sabia como eu faria.
Então, tanto é que eu fui, assim, de poucos. Fui para o estágio, que ela sabia que ia ser só 6 meses, então era uma coisa que ainda era... cabia dentro do orçamento dela, né, de não perder, não deixar a filha bater as asinhas logo. Mas eu acho que é realmente isso, assim, o crescimento que a gente tem de outras áreas da nossa vida vale a pena e a gente precisa disso, né? Na verdade, a gente só aprende vivendo, né? Então, acho que se arriscar é uma das principais coisas, assim, que fazem a gente crescer. A Beatriz já está falando que está vendo a voz bem longe daqui de Maringá. Faz Arrasou, parte, Bia. né, gente? Tá? Eu agora, né, minha filha acabou de perguntar, mãe, com quantos anos, né, você saiu de casa para estudar? Era perto, gente, mas eram outras épocas, né? Saí com 17, não voltei mais. E aí, depois, no meio do mestrado que eu fazia na UEL, eu tinha que fazer uma parte na USP de São Paulo, gente, nunca tinha saído sozinha, né? Encara, vai para São Paulo, né? E, enfim, faz parte do nosso crescimento, né? Encarar e as coisas vão acontecendo, né? É mesmo. Olha lá, o Matheus. Oi, Matheus. Tudo bem? Ele não se aguenta. Ver, gente. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram colocar? Perguntar para a Isadora. Gente, também pode mandar e-mail, se ficou alguma coisa que vocês querem conversar. Eu, se me deixar, acho que eu fico o dia inteiro aqui, gente, conversando. Então, podem me chamar depois, me procurar. Eu dou Isso, né? maior Se tiverem apoio. alguma dúvida, né? Aí a Isadora fica à disposição, tá bem? Então, acho que podemos encerrar nosso encontro da PCL de hoje. Né? Eu, particularmente, tenho... Já deixo, Paulo. Tá. Oi, pode falar. Não, é só uma coisa prática. Nossa chamada deu um problema aqui, não gravou todos os alunos. Então, deu só 15. Eu vou pedir para eles colocarem o nome, o RA aí no chat, que aí eu copio, tá? Então, enquanto a gente vai terminando, se vocês puderem ir colocando. Beleza, então, gente, ó, um probleminha na chamada aqui no Meet, coloquem o nome e o RA para a professora Paula dar um... Vixe Maria, já bombou, tá? Então, Isa, muito obrigada, né? Eu, particularmente, assim, tenho gostado muito dos encontros da PCL, eu acho que eles têm sido bastante enriquecedores, cada um trazendo a sua área. Uma palavra que eu gostaria de colocar aqui para os alunos, que eu tenho percebido em várias situações, nós não vamos sair prontos, nós vamos ter que aprender, né? Com o Pablo na questão mais empresarial de empreendedorismo, infelizmente não vi a Marielle, mas acredito que tenha sido igual, né? Com a Isadora a mesma coisa, com a Leilane a mesma coisa, né? Então, gente, é um aprendizado contínuo, né? Obrigada, Isa, pela tua disponibilidade em vir aqui contribuir. Tá? A casa é sempre tua, né? Volte quando quiser para nos visitar, para ficar, né? Para o que quiser. E lembrando os alunos, então, gente, que na próxima quarta-feira, dia 14, nós temos novamente um encontro. Agora não vou lembrar a hora, mas eu ponho lá, 7h30 da noite, não lembro exatamente, tá? De noite, de tardinha, noitinha. Nós temos, então, o nosso próximo encontro com a Samira, que vem falar um pouquinho sobre a parte de consultoria em segurança de alimentos, né? Bem diferente de tudo que a gente está vendo até agora, né, Paula? Mas é para vocês terem realmente todo esse contato, tá bom? Obrigada. Legal, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, professoras. Acho que também vocês devem estar se esforçando um monte para conseguir gente e conseguir histórias, né, diferentes. Eu acho que realmente isso que a professora Jane comentou é o mais importante. Eu acho que a gente pensar que a gente é em constante transformação.
E o conhecimento, eu acho que é a principal ferramenta para a gente fazer isso, né? Então, durante a universidade, aprendam o máximo que vocês puderem, cresçam, vão buscar coisas diferentes, se arrisquem. Se vocês têm vontade de sair, fazer um mestrado fora, ou ir para outra área, vão, né? Acho que a gente tem essa chance de arriscar, aprender e se formar melhor. E eu desejo muito que vocês voltem com as aulas e tudo. Acho que todo mundo está nessa vontade para poder continuar aprendendo e ter todo esse contato de volta com os professores, os alunos, e a gente voltar a fazer evento e essas coisas gostosas que a gente super, super aproveita. E é muito, muito obrigada, gente. Obrigada também pelos alunos estarem aí ainda. E estou aí disposta para qualquer coisa. Espero voltar a ver vocês logo. Obrigada, Isa. Paula, até mais. Fica um pouquinho que eu tenho um recadinho, professora Paula. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Até mais. Boa semana. Obrigada, Isadora. Tchau.